Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão absolutamente de ninguém, realmente. Muito menos desse alguém que é hoje a nossa dialogadora. Ela é presidente de um sindicato, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado do Ceará, e é da direção executiva da Confederação Nacional do Trabalho dos Trabalhadores em Educação. Ela é pedagoga, portanto, e uma militante sindicalista, não é? E com mestrado em Educação Especial numa universidade cubana. E ela não solta a mão de ninguém, muito menos a minha, que sou primo dela. Aqui a conversa vai ser de Guilherme para Guilherme, porque eu recebo hoje, com muito prazer e orgulho e honra, a presidente do Sindicato dos Professores, enfim, dos Trabalhadores em Educação, a minha prima Ana Cristina Guilherme. A quem eu cumprimento agora! Olha só, coisa boa, Tudo bem? né? Tudo jóia. E, além do mais, ainda é filha de um educador, né, a quem tanto o Ceará deve, e eu particularmente, porque estudei com ele, o nosso amado tio Aston, tio Toca, Aston Guilherme, que dirigiu, que criou o Colégio General Osório durante tanto tempo, no qual também a Ana Cristina trabalhou, e depois foi secretário de Educação, Foi, né? do município. Do município, do Cambraia, não é? Da época da gestão do prefeito Antônio Cambraia. Pois é com ela que eu vou conversar hoje, é a dialogadora de hoje, que vai começar logo por aqui, porque a bolsa, onde estão os objetos que vão pautando o nosso encontro, tem exatamente essa frase emblemática: ninguém solta a mão de ninguém. E é a primeira frase de provocação para o nosso diálogo. Cristina. Olha só. Então, ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu já trouxe, esse já é o primeiro objeto que eu lhe apresento. E né? já é uma primeira ideia. Porque eu acho que toda crise, né, a unidade dos trabalhadores, a unidade do povo brasileiro, a responsabilidade da superação dessa crise é importante. E essa frase é uma frase que vem dos tempos escuros, né, da ditadura militar aqui no Brasil, onde as pessoas se reuniam na sala, de repente apagava a luz. E as pessoas pegavam a mão umas das outras para que não desaparecesse ninguém. Então, nesse momento, né, a primeira mensagem, o primeiro objeto que eu trago é um objeto que diz: precisamos estar juntos, né? Enfrentamos as crises juntos. E aí não podemos soltar a mão de ninguém. Porque estamos, então, em perigo. Em perigo. Em perigo. Em perigo. De dissolução dos grupos, de dissolução dos movimentos da sociedade civil. De ameaças. De resistência. Né? De ameaça. Quando se ameaça a democracia, todos nós ficamos em risco. Né? Então, a gente entende que a democracia é a condição de segurança individual e coletiva. Então, estando a democracia ameaçada, com o golpe contra a presidente Dilma, com esses golpes, né, o presidente Lula não poder se candidatar, ser um preso político na nossa visão, então a gente entende que isso é uma afronta à democracia e, portanto, né, a gente precisa estar juntos para sair desta ameaça, porque a democracia ela precisa existir, porque democracia é liberdade, mas é direitos, né, também, né, a democracia é liberdade, é direito, né, e é conquista social. E nós estamos numa situação, Cristina, esdrúxula, inquietante, porque há uma aparência de democracia, não? As instituições funcionando, as eleições aconteceram, mas essas eleições permeadas por fraudes, por envolvimentos, por Caixa 2, enfim. Mas essa aparência de democracia, ela foi muito desvelada durante as eleições, né? Você, há muito tempo, acha ser um retrocesso social de 200 anos, as pessoas falando em homofobia, né? As pessoas falando em racismo, né? As pessoas discriminando os mais pobres. Eu fico pensando, os governos que passaram, os 2 últimos governos, foram ruins para quem? Foram ruins para os ricos? O problema é a senzala, ter acesso à casa grande. Então, o grande problema que gerou esse ódio, né, que dividiu o povo brasileiro, que confundiu, você vê assim, discursos assim, de direita da boca de um trabalhador, né, que não sabe nem o que é a direita, né, porque a direita não terá nunca os interesses dele, né, nessa concepção de direita. Então, a gente entende que o grande incômodo foi essa ascensão, né, da senzala, né, à casa grande. Não foi admitido isso.
né? Tudo pode ser admitido, menos isso. E aí é o filho da faxineira fazendo medicina, e o meu, que ainda não entrou na faculdade, ou está numa faculdade particular, e o filho da faxineira da minha casa, da minha secretária, na Universidade Federal, estudando. Então, isso foi muito incômodo. É uma questão de classe, então. É uma luta de classe. É uma luta de classes. A luta de classe sempre está presente. É o escravagismo ainda latente, né? Isso, e se potencializando na sociedade brasileira. E é impressionante. E com seus mecanismos. E aí tudo apareceu, né? Assim, você vê as pessoas discutindo, né? A homofobia, né? O fundamentalismo também, uma coisa que veio muito assim, de forma de dividir opiniões, de dividir famílias, e do ódio, né? É uma coisa maluca. Você tem parentes que são gays, mas de repente eram mães expulsando filhos de casa, né? Por conta da sua escolha de amorosa, né? De relacionamento. Preciso um estudo profundo sobre isso. Profundo. Como é que um discurso contra pobre faz com que o pobre vote em quem discursa contra pobre? Não é isso? Não é? Como é que um homossexual assumido elege um homofóbico? Exatamente. Como é que as mulheres elegem um cara com discurso misógino, de misógino? É difícil. Realmente... É difícil. É complicado a gente viver, porque não estamos nem vivendo na época do cinismo. É na época mesmo da verdade escancarada. Mas assim, já há quem faça análise que foi bom isso acontecer, né? Porque isso existia, né? Abafado. E abafado. Sei. Né? E aí a gente teve exatamente a visão real do que precisa ser feito, né? Do que precisa ser discutido. Mas há muito de ignorância também, não é? Muito de ignorância. Há de fascismo, mas há uma grande parte de ignorância. E hoje eu falava no evento com o Leonardo Boff, e a gente estava numa formação de professores, e a gente dizia, nós precisamos superar esse ódio. Não o ódio que nós recebemos, mas o ódio que a gente acaba tendo também. Começou a excluir as pessoas da família, não começou a tolerar isso. E aí a gente tem que entender que esse trabalhador, que esse povo brasileiro, ele não pode ser responsável por essa política de divisão, por essa política de ódio, né? Ele foi uma vítima, né? de vários elementos, né? Da mídia, de dribles e de da justiça, de várias manipulações. Ninguém segura a mão de ninguém, está escrito no primeiro objeto que vai pautar o nosso encontro, que é a bolsa da Ana Cristina Guilherme. Ana Cristina, vai tirando daqui o que tem aí dentro, para a gente começar, a partir do que está aí, a pautar os temas do nosso encontro com essa sindicalista, pedagoga da área de educação especial e que é diretora, uma das diretoras da diretoria executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Cristina, o que você põe na pauta? Como eu venho agora do 8 de março, trouxe para você a blusa da Marielle. A blusa da Marielle Franco. Para pautar o quê? Feminismo ou esse assassinato que persegue, né, o pensamento de esquerda de forma tão frontal? A Marielle chama tudo, né? A Marielle chama democracia, né? A Marielle fala sobre o assassinato de mulheres todo dia no nosso país, crescente o feminicídio, né? De um crime político, de uma militante mulher na disputa de poder, né? Morta, você não... Quantas pessoas pensam diferentes, mas você não vê um homem morrendo, né? Não foi um vereador que morreu, foi a vereadora Marielle que morreu, uma negra, né? Que consegue, né? O papel político, eleita legitimamente no Rio de Janeiro, com excelente mandato, com vários projetos, né? E aí é morta. E como exatamente para interromper essa carreira, interromper essa ascensão. Não permitir a mulher no poder, né? Você vê o presidente, essa semana mesmo, no Dia da Mulher, nesse mês, né? Ele apresenta o ministério dele com todo de homem e diz que tem 2 mulheres e essas 2 mulheres representam todos os homens. Isso é uma coisa que não existe, né? A dificuldade dessa sociedade, do patriarcado, né? Dividir, né? Essa representação com mulheres num país que a maioria é de mulheres. E aí também nos preocupa essa história de armar. Vai armar quem? Os homens? Serão os homens que vão comprar arma? Se esse projeto de armar todas as pessoas no Brasil, serão os homens que serão armados?
Serão as mulheres que vão comprar as armas? Não, serão os homens. Então, a gente teme, né, pela vida dessas mulheres. Os homens, os seus companheiros, em casa, com armas, né, todos legalmente armados, né? Então, é outra ameaça que a gente tem da vida das mulheres. E um desrespeito total, porque foi feita uma piada, inclusive pelo presidente atual, de que com a arma agora não haveria mais, com o armamento das mulheres, não haveria mais feminicídio, haveria homicídio. Quer dizer, incentivando as mulheres a matar os homens, né? Como se resolvesse, como se né? resolvesse. Em vez de pacificar, ele inflama. Né? Ele inflama. Mas eu vi que aí tem outra coisa relacionada a Marielle. Tem. A famosa placa da Rua Marielle Franco, que está agora, que deu nome agora a uma estação de metrô em Buenos Aires, Isso. deu o nome de uma rua na Alemanha, Marielle Franco, e que possivelmente vai ser nome de rua também, além do Rio de Janeiro, vai ser nome de rua também na França, né? Em Paris. Isso. Né? Rua Marielle Franco. E essa placa sobre a vereadora, defensora dos direitos humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. E essa placa é inevitável a gente lembrar a famosa cena de candidatos, inclusive alguns eleitos, que cortaram, que quebraram, que depredaram a rua. A rua não, a placa, com o nome da Marielle, numa afronta ao seu legado como defensora dos direitos humanos. E aqui a gente quer perguntar quem matou Marielle. Quem mandou matar Marielle? Nós não vamos admitir, né, que os suspeitos sejam encontrados com armamento pesado, né, e venham nos dizer que foi uma motivação política de um assassino de aluguel, né, de um assassino que ganha para matar. Né? Aí ele teve um problema político com a Marielle, uma divergência política com a Marielle e matou a Marielle. Não, nós queremos saber quem mandou matar a Marielle. Eu fico pensando se o Adélio, que deu a facada no Bolsonaro, fosse vizinho do Lula. Né? Então, seria toda a investigação levada ao Lula como autor. E aquele que é apontado como o assassino da Marielle é vizinho do presidente. É vizinho do Bolsonaro, é da relação dele, tem fotos, né? Tem fotos, teve uma relação de um filho que namorou com a filha. Então isso precisa ser explicado. Não, e o filho dele empregou gente da milícia, gente... Não, homenageou. Homenageou tá gente entendendo? da milícia. Então a gente precisa saber... É preciso saber quem matou. Quem matou Marielle Franco. E a nossa dialogadora de hoje, Ana Cristina Guilherme, nos trouxe exatamente a foto da Marielle e a placa para lembrar isso. Esse crime não pode ficar impune. Porque não é simplesmente um crime do campo do ponto de vista do noticiário policial. Não é? É uma questão de Estado. É uma questão de dignidade, de ética, de política de Estado. Ana Cristina Viana, que mais que tem nessa sua bolsa? Que eu estou vendo que só tem temas extremamente polêmicos e palpitantes do mundo da esquerda. Ela agora me trouxe a educação. Trouxe a educação. Por quê? O que você quer pautar especificamente, trazer esse objeto? Cortes mais escolas. Desdemocratização na educação brasileira. É o nome do livro que nos trouxe a nossa dialogadora de hoje, Ana Cristina Guilherme. E a educação vem sendo ameaçada constantemente, né? Primeiro, né, assim, uma política nacional de desqualificação do professor, né? Com a censura na escola, né? Com a escola sem partido, né? Como se houvesse alguma prática que não fosse uma prática de partido. A política está em tudo, está no preço do pão, está no preço da educação, está no valor do salário do professor, mas de uma hora para outra o alvo passa a ser também a escola, né? A escola pública e o magistério público e o magistério da nossa cidade. Então, antigamente, o professor era super respeitado, né? Você, quando se encontra com o professor, quando você fala dos seus professores, vem lembranças, geralmente de sentimento de gratidão. De repente, há uma política, né, para desqualificar o magistério. E os professores começam a sofrer assédio moral na escola. Os professores começam a ficar inseguros de como vai dar aula, começam a ter medo de o que é que vai falar na aula. Se pode falar de evolução, se não pode falar de evolução, se pode falar da revolução
francesa, se pode falar golpe militar. Então, é tudo muito complicado a situação dos professores e nós estamos resistindo a isso, né? Mostrando que o professor ele precisa ter essa visão ampla, né? Essa visão política, porque não existe nenhuma ação humana que não seja uma ação política. E você precisa mostrar isso lá. Então, o novo MEC vem uma pessoa que não é o Ministério da Educação, vem com uma pessoa que não é brasileira, né? E que vem falando em militarização das escolas, né? Em secundarizar o papel do professor e colocar o papel disciplinar da polícia, do exército dentro das escolas. E isso acaba que as pessoas não entendem a verdadeira ideologia disso e acaba achando, não, mas é importante porque vai disciplinar meu filho, porque aqui vai ter mais ordem, né? E não é isso que está por trás, né? Está por trás o fim da democracia, né? A interferência, a censura nos conhecimentos. O conhecimento não pode ter censura. O conhecimento precisa ser universal, precisa ser amplamente... A escola é um espaço de discutir democracia, de cidadania. E se não for na escola, vai ser aonde? E aí é essa escola que passa a ser alvo de uma política de militarização, de uma política de mordaça, de uma política de censura, das quais nós somos contra. E vem falando também do corte de verbas, né? Primeiro, as verbas do pré-sal, se você vê o orçamento, né, assim, já sofre uma mudança depois do governo Dilma. O piso dos professores, são poucas as capitais do Brasil e redes estaduais que este ano pagaram o reajuste de 4,71%. Né? Então, assim, a PEC da morte, né, que reduziu por 20 anos, ela vai falir a escola pública no Brasil. E aí... Que Estado mínimo é esse? É mínimo para o pobre, para o povo que precisa da escola pública. E privatizado para os... Continuar sendo privatizado pelos ricos. Para os ricos. Né? Pelos empresários. Para os ricos, né? Então, a gente... Estado mínimo para os pobres. Para os né? pobres. Para quem mais precisa do Estado. Só né? para os pobres. Né? A coisa mais importante do mundo é a educação pública. Essa semana eu vi uma reportagem sobre os salários dos juízes, né? Que é uma coisa que não está no portal da transparência, mas... somando com penduricalhos, chegando a R$230 mil. Né? E aí, assim, é este o pobre que vai ficar sem a escola pública, né? Já fala em teleensino na educação infantil. Como vai ser isso? Né? Então, que escola é essa, tão distante do seu aluno? Daí porque o título do livro que a nossa dialogadora de hoje nos trouxe, a Ana Cristina Guilherme, é Democratização da Educação Brasileira ou desdemocratização, quer dizer, a desmontagem do processo educativo, o drible na democracia. E o primeiro alvo é exatamente a escola pública e em todos os sentidos, né? No ensino infantil, no ensino médio e nas universidades, que está num processo de desmonte absoluto, não é? Já estamos vendo isso. Cristina, que mais? Que mais? Vamos ver se ela quer. Por enquanto é política, só política, em todos os níveis, inclusive na educação. Claro que ela é do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a presidente do sindicato. Não a reforma da Previdência, da presidência devia haver, não? Devia ser. Aí era assim. A reforma da presidência devia haver. Não, é a reforma da Previdência. O Sindiúti dizendo, nossa escola de luta, não. E você também está vestida com alguma coisa que tem a ver com isso, hein? Olha aí. E trouxe para você também. Trouxe também? Olha aí. Uma blusa. Bom. Eu estou colocando, então, os dois objetos, porque tem a ver com o mesmo tema, não é? O fim da Previdência. Com a palavra, Ana Cristina Guilherme. Fim da aposentadoria. O alvo é você. Na realidade, não é só o fim da aposentadoria. É o fim da Previdência Social no Brasil. Né? Um modelo de repartição solidária geracional que é referência no mundo todo. Né? E aí, quando você vê o fim da Previdência Social no Brasil, você fala o fim do assistencialismo, o fim da saúde e o fim da Previdência Aposentadoria. E aí, Ricardo, gente, vamos aqui imaginar o que é que se está propondo, né, com esta reforma da Previdência. É o desmonte da Previdência Social no Brasil. E isso não vai gerar nenhuma
Isso só é bom para os bancos, para o sistema financeiro. É bom que se diga. É bom para o sistema financeiro porque eles são os devedores da Previdência e na reforma da Previdência não tem nenhum item que eu acho que deveria ser o primeiro artigo, já que a Previdência que se fala de um déficit, o primeiro artigo deveria ser um prazo para que os devedores paguem a Previdência. Bilhões, né? Que devem. Bilhões que devem. E o prazo e os juros para que eles paguem isso. Não tem. Então, os bancos são beneficiados, porque eles devem, né? E eles devem, e não tem nada na reforma da Previdência que trate sobre essa dívida de quem deve à Previdência e, muito pelo contrário, vai taxar a classe trabalhadora que não deve à Previdência. O segundo ponto que favorece aos bancos, e é importante que as pessoas compreendam, é um sistema de capitalização. Né? O sistema de capitalização, primeiro, ele tira a responsabilidade social. Nós todos somos responsáveis por todos. A individualização diz, eu vou ser responsável por mim e pronto. Como é hoje, né? As novas gerações, né, pagam a aposentadoria de quem está aposentado. Contribui o banco, contribui o Estado, contribui o patrão e contribui o trabalhador. Essa é a forma previdenciária de aposentadoria hoje. O que é que ele está propondo? Ele está propondo um sistema de capitalização que vai encher os bancos de dinheiro. Eu vou fazer uma poupança, né, onde eu vou contribuir, o patrão não contribui, o governo não tem nenhuma partilha, nenhuma responsabilidade nessa partilha, e eu vou ficar responsável por me sustentar por 5 anos. Porque o que vai ser retirado do meu salário, o que pode ser retirado, não vai conseguir me sustentar por mais de 5 anos de vida. Se eu conseguir, porque aí ele determina 40 anos de contribuição. Aí você imagina, 40 anos de contribuição, vou colocar aqui na minha categoria, uma professora numa escola particular, que entrou, que passou na seleção da escola particular, depois de formada, com 25 anos. Com 40, 65 anos. Me diga aonde é que vai ter um professor de 65 anos numa sala de educação infantil. Perde até a mobilidade. Você não é mais tia, é vó, né? Ô tia-avó. Ô tia-avó. Ô tia-avó, vem cá. E aí o que é que acontece? A gente entende um professor de educação física com 70 anos, né? Porque não é 60 anos a idade. A idade mínima é 60 e o tempo de contribuição 40. Né? Então, se entrou com 28, é 68. Se entrou com 38, já não se aposenta na integralidade. Né? Então, o que é isso? Primeiro, ele reduz para 60%. Ele coloca como estímulo 100%. O 100% que você teria direito hoje passa a ser 40, dividido em 60 e 40, os 60 você recebe se aposentar, né, antes de 40 anos. Né? A transição, você perde 40%. Então, isso é uma coisa muito grave. Né? E mais grave ainda, se a gente compreender que está sendo proposta por quem se aposentou aos 33, aos 55, políticos se aposentam com 8 anos de mandato. E aí, vamos aqui imaginar um agricultor, um pescador, né? Que você chega, um pescador de 40 anos, ele parece seu pai. Porque o sol surra, massacra, ele não consegue trabalhar mais porque é físico, né, o desgaste da atividade laboral deles. E aí você imagina como é esse trabalhador, esse pescador, esse agricultor, trabalhar 40 anos. Né? Então, assim, 60 anos de idade na lavoura, 60 anos de idade na pesca, um eletricista subindo um poste com 65 anos de idade. Então, é uma coisa que ela acabou a aposentadoria. Eles estão querendo, e aí outra coisa que acaba com essa reforma é o salário mínimo. Né? Ele prevê que o benefício seja R$400. Aí você tem uma pessoa que não tem um tostão, que é um benefício social, de assistência social, que ele não tem nenhum tostão, você quer receber 400 agora ou 900 daqui a 10 anos. Ele não chega a 10 anos se não tivesse 400 agora. Então, o salário mínimo, que era o mínimo a ser pago, passa a ser R$400. Então, assim, o que é que nós entendemos? Primeiro que nas escolas particulares não vai admitir um professor da educação infantil com 60 anos. Então, vai ter uma legião de desempregados de meia idade e sem aposentadoria. A nossa dialogadora de hoje é a Ana
Cristina Guilherme, que tem nos trouxe um dos objetos, é exatamente este, a camisa, cujo verso diz o seguinte aqui, se botar para votar a reforma da Previdência, o Brasil vai parar. Mas, por enquanto, quem vai parar é o nosso programa, que vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para o segundo segmento do programa Diálogo de hoje com a sindicalista e pedagoga Ana Cristina Guilherme.